Quem faz o diagnóstico em crianças, né? Quem fecha o diagnóstico é importantíssimo para uma criança que tenha uma psicóloga, uma neuropsicóloga que faça uma análise, né? E feche ali o diagnóstico mesmo com um neuropediatra ou com um psiquiatra infantil. Mas uma observação também que eu falo para todo mundo é o seguinte: se alguém chegar para você, se alguma pessoa com TDAH, qualquer pessoa que tenha TDAH, se algum professor, que seja pedagogo ou professor de qualquer coisa que tenha contato com muitas pessoas com TDAH, indiferente dele ser, enfim, psicólogo ou qualquer coisa, simplesmente por ele ter contato com pessoas com TDAH e ele chegar para você e disser, eu acho que você tem TDAH, pesquise, leve aquilo a sério. Mesmo que essa pessoa não seja um profissional da área, mesmo que seja simplesmente uma pessoa que tenha TDAH, e se ele falou aquilo ali para você, sem ser uma brincadeira, se ele falou aquilo ali a sério, pesquise. Porque provavelmente aquela pessoa tem TDAH, conhece alguém que tem TDAH, e essa luzinha que ele está dando ali para você pode ser um grande diferencial na sua vida. Então, alertem também as outras pessoas quando vocês verem essa abertura de falar. Ter TDAH não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Se você tem TDAH, você sempre teve. Então, essa sua vida só vai facilitar. Não vai mudar nada demais, não. Ao contrário, você vai ter a oportunidade de se tratar. Então, é maravilhoso. Então, se você tem um filho também e alguém alertou que ele possivelmente tem TDAH ou ele está com traço de TDAH, não tenha medo, não. Ah, não, tenho medo do estigma e tal. Primeiro, o TDAH do seu filho não precisa, o diagnóstico do TDAH do seu filho não precisa ser público. E seu filho, ele já vai ter outros estigmas que as pessoas já estão dando para ele, entendeu? De aluado, de destrambelhado, de agressivo e tal. Então, assim, não vai mudar. É melhor que ele tenha o diagnóstico de TDAH e tenha a oportunidade de estar se tratando do que simplesmente negligenciar e deixar para ver lá na frente se dá certo. E pela experiência que eu tenho vivendo com diversas pessoas adultas com TDAH, todas queriam que lá atrás algo tivesse sido feito pelos pais, entendeu? Então, vamos atrás, de E verdade, que antes tratamento. e antes do diagnóstico, Raider, em casa mesmo, quais são, assim, as principais coisas que os pais têm que estar atentos para identificar previamente, assim, algum sintoma que a criança possa... Veja, que a- isso aí é um ponto também, muitas vezes, confuso, porque como o TDAH ele Antes do é diagnóstico, né? hereditário, muitas vezes os pais não conseguem captar tanto, porque, por exemplo, suponha, um pai, ele vê no filho as características que ele tinha. Então ele diz, não, essa criança não tem nada, eu era exatamente assim. Aí vê a avó e diz, não, eu era exatamente, fulano era exatamente desse jeito, é igualzinho ao pai. Então vai meio que confirmando ali que tá tudo certo com aquela criança, entendeu? E às vezes negam demais a busca de um apoio porque tá tudo certo. É normal ser daquela forma, entendeu? E muitas vezes não é. Então, quando tem ali um contraponto de um parceiro, uma parceira que mostra não, tem alguma coisa diferente. E aí entra também um outro ponto complica muito que as pessoas com TDAH elas têm uma tendência muito grande de estar se relacionando também com parceiros românticos que tenham TDAH ou tenham outros transtornos. Curioso isso. Porque as pessoas terminam se juntando pela afinidade, né? Aham. Por Total. afinidade muito grande, né? Essa questão de você se afeiçoar demais pela afinidade. Então, isso é importantíssimo, né? Que as pessoas estejam realmente ouvindo o que as pessoas de fora falam. Porque às vezes as pessoas só vão ver isso, opa, quando elas mesmas percebem isso, quando estão em outro Lá na mundo, frente. porque elas já cresceram, entendeu? É. Opa, eu tô sentindo isso aqui agora, porque eu tô tendo a oportunidade de vivenciar ali um meio ambiente que eu não vivenciava, De entendeu? estar ouvindo aqui agora, algumas pessoas não Exatamente. estavam, pô, Exatamente. Eu tô ouvindo isso aqui, eu tô me vendo aqui nessas é. características, entendeu? Uma pausa para tomar água. Vamos. Até para eu agradecer aí a participação, tem bastante gente ao vivo aqui. Quem tiver gostando aí, dá o like, dá um curte aí. Se não tiver gostando, pode dizer que não tá gostando e explicar por quê, que a gente tá aberto aí para conversar. E segue aí o canal também, que a gente tá sempre recebendo
pessoas aí do calibre do Header com assuntos extremamente importantes aqui na nossa sociedade. E aí até destacar já uma pergunta do Luciano Brandão aqui, como mostrar uma pessoa que ela tem TDAH e ela não quer acreditar nisso, né? Que aí vem um pouco do próprio, talvez aquela questão do preconceito dela mesmo, né? Como fazer ela entender assim... Na verdade é uma questão de você sair, é que nem a história do gato tomando leite quente, né? Não adianta querer empurrar na pessoa, na cara dela, porque muitas vezes você está falando da vida dela, né? De dores profundas que a pessoa viveu ali, e às vezes ela está vendo aquilo ali como uma culpa. E na verdade, TDAH não é para ser visto como uma culpa, né? O TDAH ele vai explicar muitas coisas que aconteceram na sua vida, né? E a partir do momento que você tem o diagnóstico de TDAH, você vai poder buscar diversas formas, né? Compreender como é que eu trabalho melhor esse cérebro que eu tenho. Porque, na verdade, o cérebro TDAH ele é um tipo de cérebro possível. E ele não é, não, meu cérebro está quebrado. Não, ele é um tipo de cérebro possível. De 1 milhão possível, né? Exatamente, a gente tem vários tipos de cérebro possível, né? Eu tenho o cérebro da pessoa ali que é neurotípica e tem o cérebro das pessoas que são neurodivergentes. Então, a partir do momento que eu vejo, eu entendo como é que funciona o meu cérebro. Hoje eu sei claramente, claramente não, mas sei muito bem como é que funciona o meu cérebro. Então, por exemplo, eu me preparei para vir para cá. Normalmente de noite eu já fico mais game over e tal. Não, eu já programei meu dia para à noite eu estar bem, entendeu? Então, como é que as pessoas funcionam? Normalmente as pessoas com TDAH têm uma variação de energia grande. Você tem que aprender a trabalhar com essa sua variação de energia, entendeu? As pessoas com TDAH têm uma tendência imensa de estar procrastinando. Aí, nosso amigo ali do estúdio, por exemplo, estava se mostrando ali com características TDAH, mas não é um diagnóstico de forma alguma, né? Mas com características. Então ele já deu ali algumas sacadas ali, que é super pulo do gato, né? Não faça nada sozinho. Tenha um sócio, tenha um parceiro, tenha um amigo para estudar com você, tenha alguém para fazer alguma coisa junto com você. Isso ajuda muito. Porque muitas vezes você está ali comprometido, não é simplesmente com você está comprometido com a outra pessoa. Aí você vai deixar ali a outra pessoa na mão também, entendeu? Então começa a criar mecanismos para que aquela motivação não seja simplesmente algo que determina ali, que depende só de você. Não, vai vir ali daquela outra pessoa. Não, vou estar usando aqui uma estratégia de um checklist, porque eu tenho clareza do que tem que fazer. Muitas vezes a pessoa não faz alguma coisa porque ela não tem clareza de fazer o quê, exatamente. E a gente precisa de clareza. Não, eu tenho que, por exemplo, você criou um podcast, então você sabe quais são as etapas, né? Não, tem que convidar o participante, você fez isso com que antecedência? Tanto tempo atrás você falou comigo, a gente alinhou como é que seria e tal, então tem toda essa questão, né, para a coisa acontecer. E muitas vezes a pessoa com TDAH tem essa dificuldade, exatamente por causa da função executiva, do planejamento. Então, a partir do momento que você vai colocando isso num papel, né, para ter essa visualização, né, quais são as etapas que precisam ser feitas, é muito mais fácil de você executar. Agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso. Mas aí as pessoas com TDAH têm aquela história de estar fazendo as coisas no meio do modo improviso. Porque a maioria tem um nível de inteligência alto, algumas altíssimo, aí diz, não, dá para fazer tudo assim, no jeito, deixa a vida me levar, porque eu dou conta. Mas quando querem fazer algumas coisas que já são outro patamar, outro nível, aí o jeito deixa a vida me levar não vai dando. Não funciona mais. Dá até determinado nível. Mas quando a vida vai apertando, ou elas querem ir para outro patamar, não funciona. Mas quando começa a botar gestão na vida, quando começam a entender como é que funciona o TDAH, quando começam a olhar para a parte mais biológica, fisiológica da vida, né? Eu preciso dormir bem, preciso. Quem tem TDAH, se dormir menos de 7 horas e meia por dia, vai estar todo quebrado. Porque a falta de sono dão características, dão sintomas exatamente igual ao TDAH. Então a maioria das pessoas que chegam assim, a primeira pergunta que elas fazem, né? Não, o que é que precisa ser feito? Qual é o primeiro passo? Você está dormindo 7 horas e meia por dia? Se tu não tá, bicho, você pode fazer um monte de coisa ali. Pode fazer um monte de coisa. Mas se você não tá ali indo na raiz ali do problema de tô dormindo bem,
tô fazendo exercício físico, tô tirando porcaria da minha alimentação. Deixa eu chamar a comida de porcaria, não, mas tirando hiper industrializados e tal. Tô tirando o álcool da minha vida. É difícil, não tô dizendo que é fácil, não, entendeu? Porque algumas pessoas com TDAH têm uma desregulação do sono fodida mesmo, e é difícil. Mas tem que buscar. Se você sabe que tem essa desregulação, vai no médico, tente fazer uma polissonografia do sono para entender de onde é que vem essa questão. Se tem dificuldade de fazer exercício físico, começa a fazer 10 minutos de exercício físico por dia. 10 minutos! Se você mora num prédio, sobe 3 lances de escada, ou faz pó de chinelo em casa, qualquer coisa, 10 minutos, 3 vezes por semana. Eu vi um estudo hoje publicado por um médico que eu sigo, um endocrinologista, que 15 minutos por dia de exercício reduz a mortalidade. Que os exercícios físicos, na verdade, o mais importantes é exatamente a pessoa sair do sedentarismo e começar. Quando ela sai do sedentarismo e começa, ela reduz ali o risco de mortalidade dela, se eu não me engano, em 35%. Só 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. E 10 minutos. Então, assim, essa jogada aí do micro passo é o que a gente precisa. É estar dividindo em parcelas bem pequenininhas. E às vezes a pessoa quer o quê? Ah, não, fui diagnosticado com TDAH. A pessoa quer fazer tudo da mesma hora, entendeu? Achando que ela vai conseguir abraçar o mundo, né? Carregar o mundo nas costas. Não consegue, né? Tem que ser como na vida, em qualquer coisa, né? Na verdade, essas características todas que eu estou falando são características que as pessoas com TDAH querem, mas não são só as pessoas com TDAH, né? Você vê que é o mal da sociedade hoje, de querer o imediatismo, de querer conquistar muita coisa, mas às vezes não estão dispostos a pagar o preço. Não é só o TDAH, você vê que esse imediatismo é da agora, né? É dessa geração, né? A nossa geração não quer viver o que a nossa geração, nos nossos pais lá atrás faziam. Rapaz, eu fui uma criança morei em prédio, mas a minha brincadeira era não tá fazendo nada. Não fazia nada junto com meus amigos, a brincadeira não fazer nada. Passava o dia todo fazendo nada e era feliz com aquilo. Hoje em dia, todo mundo quer ficar milionário de uma hora para outra. A discussão é ficar milionário. Hoje que não quer ficar milionário, tá... Parece que é uma fraude ali pra pessoa não ficar milionário.